chegou para anunciar. Queridos amigos, sejam bem-vindos para o exercício da nossa Léxio Divina, onde queremos nos preparar para este 27º domingo do tempo comum, nesse dia 2 de outubro. Celebramos também, nesse mês de outubro, o mês pastoral dedicado às missões. Vamos pedir a Deus para que todos nós, cristãos, cristãs, sejamos missionários, que nossas comunidades tenham um espírito missionário. E vamos, nas nossas reuniões, encontros, formações, discutir e aprofundar nesse mês o tema da missionariedade. Sejamos missionários de Jesus. Também celebramos o mês do Rosário, então vale muito a pena investirmos catequeses e encontros que ajudem nosso povo a entender um pouco mais a importância da oração do Rosário, o terço, que é uma parte do Rosário. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê esse amor e essa devoção tão bonita nesse mês de outubro, quando celebramos também a nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Juntos passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um texto aqui numa linguagem um pouco mais formal, então cuidemos com as expressões, com as palavras aqui que aparecem nessa leitura. Vale muito a pena, a gente renova aquele convite de ensaiar, ler bem antes a leitura, para que na hora a gente possa fazer uma boa proclamação. Cuidemos com as seguintes expressões. O próprio autor, nome do livro, Profecia de Abacuque, com C mudo aí no final. Depois outras expressões: atenderes, socorreres, então são aqui verbos em conjugação irregular, então cuidemos com essas expressões. Depois ali quando diz: até quando devo gritar a ti violência? Então está entre aspas, então é um conceito, uma palavra que a gente destaca, porque é alguém falando dentro da leitura. Também chama a atenção que nas duas primeiras frases temos perguntas, três na verdade, nas três primeiras frases são perguntas, então a gente salienta o ponto de interrogação. Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? E assim as outras recorrências ali também. Iniquidades, destruições e prepotência, ou seja, orgulho no coração. Falhará, tardará, viverá. Então aqui acento no último A, para falar que é uma palavra do tempo futuro. Então a gente cuida bem na proclamação dessas expressões. Desfecho, tábuas, e acho que as outras expressões aqui são mais tranquilas, mas mesmo assim vale a pena a gente ensaiar bem antes essa leitura. Por isso que é importante que as equipes de liturgia de nossas comunidades façam com antecedência a escala, procurem as pessoas, confirmem o compromisso com essas pessoas, para que dê tempo, para que todos se preparem para a proclamação da palavra. O salmo dessa liturgia, 94. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi
fechais o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fechais o coração, ouvi vosso Deus. Não fechais o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fechais o coração, ouvi vosso Deus. Não fechais o coração, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fechais o coração, ouvi vosso Deus. Não fechais o coração, aqui nesse salmo, segunda e terceira estrofe com 5 versos, então cuidemos especialmente na melodia do canto desse salmo, as expressões exultemos, aclamemos, caminhemos, ajoelhemos, depois prostremo-nos, então são expressões não tão comuns, cuidemos bem na sua proclamação ou canto, né, quando formos cantar o salmo. E na última estrofe, quando diz oxalá ouvisseis, oxalá aqui significando, né, tomar aqui um dia, então oxalá, uma expressão diferente. E depois ouvisseis, aqui também falando do passado, mas numa conjugação irregular, então salientemos o ponto, o acento, né, o acento nessa palavra. E depois as 2 cidades, 2 locais que ele diz o Salmo, Massa e Meriba, que é onde o povo de Deus duvidou, né, das promessas, da graça de Deus, quando estava caminhando no deserto rumo à terra prometida. Então aqui traz à tona esses 2 lugares como lugares da dúvida de Deus, né, de duvidar contra o poder de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aqui uma leitura muito bonita, São Paulo recomendando a Timóteo que reavive o dom da sua ordenação, né? Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e o ordenou sacerdote. E aqui Paulo diz, deixa sempre viva a chama do teu ministério, né? Reaviva a imposição das mãos que está na tua vida. E aqui pede para que ele seja fiel ao depósito, pede para que ele use um compêndio. Então que bonito, né? Paulo recomendando para que Timóteo ele tenha sempre em mãos como se fosse um catecismo, né? Para que ele não se desvie da verdadeira fé. Então que seja fiel à doutrina que está ali anotada, para que a fé seja conservada, para que a gente não se desvie da fé. Importante para nós também termos sempre em mente aí que nós católicos temos o catecismo da Igreja Católica. Lá estão todas as verdades fundamentais da fé. E a gente precisa estudar, professar e aprofundar esses versos, né? Essas matérias de fé, como diz aqui São Paulo na segunda leitura.
Então aqui a importância que São Paulo orienta a Timóteo e a nós para a gente estudar a nossa fé. Algumas expressões, exorto-te, depois a expressão, pois Deus não nos deu. Então aqui são palavras parecidas, então cuidemos na proclamação. Pois Deus não nos deu um espírito, e aí continua a leitura. Não te envergonhes, fortificado, compêndio, ouviste, sem o S no final. Depois a expressão Cristo Jesus, também o Cristo aqui na leitura vem antes de Jesus, né? Precioso depósito, e acho que as outras expressões são mais tranquilas. E o evangelho desse domingo, retirado de São Lucas, capítulo 17. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma liturgia que fala aqui muito da ação do discípulo para anunciar o reino de Deus no mundo. É, portanto, uma liturgia missionária. Que bonito! Iniciamos o mês missionário com leituras que falam sobre a missão. Na primeira leitura, a profecia de Abacuque falou que, embora tenhamos dificuldades, olhemos o mundo e percebamos que ele está cheio de discórdia e violência, não devemos desanimar, porque a justiça de Deus acontecerá através da nossa atuação no mundo. O Salmo lembra que Deus cuida de nós como ovelhas, né? Ele é o nosso pastor, nosso rochedo, e nós somos as ovelhas cuidadas, acolhidas pelo Senhor. A segunda leitura, São Paulo dizendo: Timóteo, não desanima, continua firme na missão. E o Evangelho dizendo, Jesus dizendo aos apóstolos que eles são servos que devem cumprir com muita obediência e com muito zelo a sua missão. E Jesus ele fala um pouquinho sobre a fé, né? O dom da fé que nos é dada no dia do nosso batismo. Ele diz: se vocês tivessem pelo menos um pouquinho de fé, vocês conseguiriam fazer grandes coisas. Porque os discípulos achavam que ter fé era fazer milagres extraordinários. Como Jesus fazia ao longo do seu ministério, os discípulos também queriam expulsar demônios, curar doentes, ressuscitar os mortos. Claro, esse é um sinal de que o Messias está chegando, de que a graça está acontecendo. Mas Jesus nos alerta: olha, quando nós falamos sobre a fé, devemos saber que ela é um dom muito poderoso. Embora a nossa fé seja pequena, porque esse foi o desejo dos apóstolos, aumenta a nossa fé, nós precisamos saber que ela já é suficiente para que nós cumpramos bem o nosso dever. Às vezes nós queremos sempre mais, e esse, claro, é um bom desejo do nosso coração: fazer mais, ajudar mais, fazer com que o nosso serviço seja visto, seja reconhecido pelas pessoas, que a gente consiga fazer grandes obras, grandes coisas. Esse é um desejo que também é um desejo sincero do nosso coração e deve ser acolhido. Mas Jesus nos convida a olhar a missão de um verdadeiro cristão no mundo como uma missão pequena, como um grão de mostarda, como uma pequena pérola preciosa, como um dom muito pequeno que nós recebemos no nosso batismo, mas que deve ser colocado em prática e que com o tempo, à medida em que nós vamos nos aprofundando, estudando a nossa fé, ela vai aumentando, vai frutificando e vai crescendo.
que nós, queridos amigos, possamos, através dessa liturgia, levar para a nossa vida essa lição: cumprir bem o nosso dever, fazer com amor, com zelo a nossa missão na comunidade, na nossa família, na igreja e nesse mundo. Mesmo que nossa missão, aos nossos olhos, pareça pequena e simples, mas façamos bem, façamos com zelo, façamos com amor a nossa missão. E com certeza vamos cooperar no espírito e no clima missionário para que a igreja seja mais missionária e para que o mundo seja um grande ato de louvor e agradecimento a Deus Pai. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada oração. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Iluminai vossa igreja com vossa verdade, para que ela anuncie com força a pessoa de Cristo e a verdade do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Guardai em vosso amor o Papa e todos os ministros de vossa igreja, para que sejam fiéis ao ministério de anunciar o Evangelho e servir com amor. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Guiai nossas comunidades no caminho da fé, e que elas vivam na alegria da união, da escuta da palavra e no serviço da caridade. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Ajudai-nos a viver com alegria a fé em vós e em vosso Filho Jesus, e jamais separá-la de nossa vida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Iluminai-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que jamais nos desviemos do caminhar juntos como igreja sinodal, vivendo a verdade de Cristo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Despertai, Senhor, em nós o compromisso de batizados, missionários, anunciadores do Evangelho, fortalecendo o amor fraterno em nossa comunidade além fronteiras. Oremos. Ouvi-nos, Senhor, e dai-nos a paz. E como contemplação, que possamos parar um minuto da nossa semana, olhar o mundo com os olhos de Deus, buscar identificar como toda a criação exerce bem a sua missão, como a flor, florindo, faz isso de maneira esplêndida, como o pássaro voando e cantando faz isso de maneira muito bela, como o sol brilhando, a chuva caindo, faz isso de uma maneira mais perfeita possível. E que possamos contemplar também a nossa vida, como nós estamos exercendo a nossa missão nesse mundo, e que possamos, como compromisso, olhar durante a semana, ajudar e rezar, apoiar na nossa comunidade as iniciativas missionárias. Grupo da Infância e Adolescência Missionária, grupo de visitação às casas, missões populares, que possamos rezar por essas pessoas que evangelizam na nossa comunidade e além fronteiras, em outros lugares distantes também. Que nós, com muita fé e com espírito missionário, celebremos esse 27º domingo do tempo comum.